Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um devocional do Bíblia Sem Filtro. Eu sou a Manu, tenho 16 anos e sou da Igreja Presbiteriana de Diniz, aqui em São José do Rio Preto. E hoje, nesta quinta-feira, nós vamos falar a respeito do devocional que se chama Zelo. E o texto base está em Romanos 10, de 1 a 4. Ao longo desse texto, Paulo vai falar a respeito das atitudes dos judeus. Ele fala que eles tinham zelo por Deus, pela sua palavra, mas não tinham entendimento. Então, eles obedeciam às leis, eles agiam de forma correta, mas isso não transformava a vida deles, não mudava o coração, isso não dava frutos. Eles continuavam fazendo coisas ruins, colocando os desejos deles acima de Cristo. Eles viviam uma religiosidade vazia, uma vida de obediência, mas que não dava frutos, porque também não tinha uma vida transformada. É como um exemplo, eles iam à igreja com os pais, mas não declaravam sua própria fé. A fé não era deles, era dos pais, e isso não movia o coração deles. Eles pensavam que em obediência eles seriam salvos, e quanto maior a obediência, mais perfeitos eles seriam, que eles poderiam se igualar a Cristo, que eles poderiam ser como incríveis, perfeitos e certinhos. Mas a gente vê que eles não tinham temor, esse temor por Deus e pela sua palavra. Mas o que é esse temor? O temor não é ter medo de Deus, diferente disso, é ter reverência, é ter respeito, é entender a santidade dele, entender a soberania dele e agir em obediência. É reconhecer que ele é Cristo e nós somos os caídos, que nós carecemos da sua graça e que sem ele nós não somos nada. E só por conta dele nós podemos ser salvos e ter o nosso coração transformado. Entender que esse amor que surge, esse amor por ele, essa reverência, não é para ser salvo. A obediência não é para salvação, mas é porque a gente entende que já fomos salvos pela graça dele. E a partir disso, nós somos justificados e buscamos a santidade e a proximidade com ele cada dia mais. Entender a soberania dele, entender como tudo está sob o controle dele, como ele cuida de todas as coisas e de todos os detalhes. Esse temor é fruto da regeneração, é fruto do momento em que nosso coração é transformado, que a gente não é mais aquela velha criatura, agora nós somos novo homem. Nosso velho homem morreu naquela cruz com Cristo, e agora a gente pode mudar, agora o pecado não tem mais o domínio sobre nós. É entender essa fé viva, essa fé que é sinal de salvação, sinal de transformação, de uma pessoa que foi transformada. A gente entende também que o mais importante não é quanta fé a gente tem, como os judeus pensavam, mas o objetivo dela é em quem a gente crê, o que a gente conhece e para quem a gente vive. E tudo isso é fruto desse temor que Cristo coloca nos nossos corações. Os judeus viviam para obedecer às leis, pelas exigências dela, se esforçavam para fazer isso pensando que alcançariam a salvação. E como diz Paulo, que não entendendo a justiça de Deus, eles viviam seguindo a própria justiça. Eles faziam o que eles acreditavam ser certo para eles, para que assim eles vivessem bem, para que eles tivessem paz na vida e não buscando a palavra e conhecendo mais de Cristo. Hoje, a gente vê que algumas pessoas colocam intercessores entre nós e Cristo, mas o salmista fala que esses intercessores são feitos por homens e a gente não pode a gente não precisa deles, a gente não pode depender deles. E tudo isso, quem acredita, tudo que a gente vive a partir disso é resultado de uma fé vazia, de uma fé morta, que tem um discurso, fala de Cristo, fala dessa fé, mas não tem uma vida transformada. A pessoa continua vivendo da mesma forma que antes. E isso não é uma verdadeira conversão. A gente entende que os judeus podiam conhecer a palavra, podiam frequentar a igreja, mas não davam frutos, porque Cristo não tinha mudado o coração deles. Eles não tinham tido essa mudança de atitude que nós temos depois de conhecer a Cristo.
E a partir disso a gente entende como Cristo tem que ser o foco da nossa vida. Que a partir do momento que a gente crê nele, como diz Paulo, quem crê nele é declarado justo, é justificado e busca pela santidade agora. A gente entende que quanto maior a nossa fé e quanto mais temor e mais a gente conhece dele, mais a gente quer conhecer e mais a gente quer buscar. Então a gente tem que entender e viver como diz em Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, a gente mudou. Nós somos nova criatura. Então, a gente tem que agir como tal. A gente tem que amar Cristo, amar o próximo, viver os mandamentos dele, ser obediente segundo a lei dele, mas não buscando a salvação, mas entendendo que nós já fomos salvos pela graça. E como ele é tão soberano, tão perfeito, tão misericordioso, nós temos que viver de acordo com a palavra dele. Eu espero que isso fale ao seu coração, que você possa refletir se a sua fé tem sido uma fé viva, uma fé que dá frutos, uma fé que tem Cristo como centro, ou uma fé morta, que é só um discurso, mas que não faz nada. E é isso que eu espero que Cristo fale ao coração de vocês, que vocês possam refletir. Tchau, tchau!